Esse cântico tem uma pergunta bastante contundente, né? Como não entoar teu louvor? Como não entoar teu louvor? Que Deus nos dê essa graça, porque nós somos criados e fomos resgatados para o louvor da sua glória. Meus irmãos, a cada segundo domingo do mês, os pastores e os obreiros fazem um rodízio visitando e pregando nas congregações, naquelas onde não há pastor, apenas um obreiro, a ministração da ceia do Senhor. E hoje o pastor Cláudio está em Vicência, eu estaria em Itamaracá, mas estou aqui substituindo o Kleiber, porque está com a crise de sinusite, por conta disso não está aqui, não tinha condições para pregar. E no quarto domingo de cada mês, os presbíteros da igreja que fazem essas visitas às congregações e vão pregar. É uma coisa muito boa, porque a igreja mãe mantém contato com essas filhas e a gente vai sendo edificado mutuamente. Nós queremos saudar a todos no nome do Senhor Jesus, abraçar muito especialmente aqueles que nos visitam, aqueles que acompanham via internet, onde quer que estejam, que seja um espírito de culto na presença de Deus. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor, né? Quem pensa que é 1 de Pedro errou. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Irmãos, nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz e que nada na Bíblia foi colocado aleatoriamente, tudo dentro de um propósito de Deus. Ele é o autor das Escrituras. Ele usou homens santos que falaram da sua parte, que foram movidos pelo Espírito de Deus. Sexta-feira à noite, um irmão nosso estava compartilhando ter sido edificado estudando a Bíblia, meditando na Bíblia, no livro de Números. O livro de Números, como o nome já diz, não é cheio de números. São vários dados numéricos, não é? de quantidade, de medições. Esse é o sentido de distâncias, né? O livro de Números. Mas ele estava meditando na palavra de Deus, né? O texto que eu vou ler, certamente a primeira atitude será: o que é que a gente pode tirar de mensagem de um texto como esse? Nós temos apenas algumas informações, mas vamos ver o que Deus tem a nos dizer. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, a partir do verso 23. Quando Davi foi proclamado rei lá em Hebrom, você sabe que Davi não começou reinando em Jerusalém, começou lá em Hebrom. Olha o que diz o texto. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.600. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, e é curioso isso, porque essa era a tribo de Saul, e durante um bom tempo os benjamitas resistiram à ideia de Davi reinar. Mas vejam o que aconteceu. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e
todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães e com eles 36.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Asser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos rubenitas e gadistas e da meia tribo de Manassés, movidos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. E também seus vizinhos, de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, ou seja, os mais distantes, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos, sobre bois, provisões de farinha e passas de figo, e cachos de passas e vinho, azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia Eles falam dessa época da história de Israel, quando Israel renunciou a uma teocracia. Um dia o povo se dirigiu a Samuel, profeta, dizendo: nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. E Samuel ficou até chateado, entristecido, meio que decepcionado, havia servido com tanta dedicação, e foi ao Senhor. E o Senhor, que conhece o coração, disse a Samuel: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, na verdade estão rejeitando a mim, disse o Senhor. Saul foi o primeiro rei da tribo de Benjamim. Nós conhecemos a história de Saul, não é sobre ele que vou falar hoje à noite. Queria falar desse momento, quando Davi assumiu o trono efetivamente, porque já havia sido ungido e agora ele assume o trono. E eu quero pedir sua preciosa atenção para compreender esse contexto histórico, e aí nós entramos num assunto de relevância, especialmente na mensagem de hoje à noite. O cronista e o escritor do livro dos reis, mas especialmente o cronista, ele mostra que Saul havia deixado o reino em desordem. E Davi agora tinha uma árdua tarefa de colocar tudo em ordem. Além da desorganização administrativa e mais ainda de um reino dividido, Davi ainda estava rodeado de inimigos. Os filisteus, que foram históricos inimigos de Israel, e foram muitas as batalhas na época de Saul, continuavam causando problemas. Também, olhando assim para o horizonte, estavam lá os amonitas e os moabitas, eram esses inimigos. Então, imagine o trabalho de Davi: restabelecer o reino, organizar o reino, unificar a nação e ainda lutar contra esses inimigos. Quando a gente olha para o texto bíblico, o contexto histórico, internamente a nação estava enferma, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, a nação estava enferma. Na verdade, a gente pode resumir tudo com uma afirmação: o país estava dividido e desalentado. Parece até com um país que a gente conhece da América do Sul, né? Um grande país dividido. A gente vive essa realidade hoje, eles contra nós, não é assim? O país ficou dividido e desalentado também. Jerusalém, que era
a cidade fortaleza no meio do país, desafiava o governo de Israel. Davi era rei, no entanto, ainda não era o rei de todo Israel. Começou por Hebrom, como eu disse. Durante 7 anos ele reinou em Hebrom. Após os 7 anos, então, é que ele vai a Jerusalém. Se a gente olhar aí rapidamente, se você tiver a Bíblia aberta, será ótimo. Capítulo 11, versículo 11, dizendo que Davi reinou a partir de Hebrom, e ele foi apoiado por aqueles a quem o cronista chama de seus valentes. Uma outra versão diz seus heróis. Capítulo 11, verso 11. Eis a lista dos valentes de Davi. E a tarefa de Davi, queridos, era uma tarefa imensa. E essa tarefa levou tempo, né? Como eu disse, ele iria tomar Jerusalém 7 anos depois. Agora, vejam aí o texto que lemos. Eu queria só voltar aqui ao versículo 23, que diz: ora, esse é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo as palavras do Senhor. E aí nós temos a lista dessas tribos, e cada uma das tribos mandou um número X de homens. Obviamente que não vou repetir tudo, mas deixe-me só destacar algumas aqui. Por exemplo, eu chamei a atenção disso na leitura. É incrível que da tribo de Benjamim, de onde era Saul, e onde havia muita resistência, eles mandaram, diz aí o texto, 3.000 guerreiros. De Efraim, pequena Efraim, 20.800. Até da tribo de Levi, porque os levitas tinham uma função específica. Eles cuidavam do culto, cuidavam do santuário, que até então eles não tinham templo ainda. Os objetos sagrados que tinham sido colocados lá no tabernáculo, né? O local de adoração era outro. Agora, nos dias de Samuel, lá em Siló. Mas até da tribo de Levi, 4.600 homens, né? E se você olhar para o verso 38, depois de falar de todos os homens das tribos, todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer rei a Davi. É interessante, olhando a história, Saul e Davi. Saul não recebeu todo esse apoio. Obviamente que Davi era um líder diferente. Eu gosto muito da história de Davi, especialmente os primeiros anos de sua vida, mostrando a sua piedade. Era um homem, um moço que amava a Deus, né? Eu fico muito entusiasmado na igreja quando eu vejo moços e moças que amam a Deus, tementes a Deus. Claro, os adultos também, os idosos também. Mas quando eu vejo um adolescente consagrado, um jovem consagrado, alguém que ama a Deus profundamente, isso é extraordinário. Davi era assim, era um homem cheio de zelo. A gente percebe a sua piedade, não é sem razão que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. E ele recebeu esse apoio, né? Todos aqueles homens estavam dispostos a estabelecer Davi como o rei. Eles amavam a Davi, né? E como a gente viu aqui lá no versículo 40, a gente percebe que todas as tribos, as mais próximas, as mais distantes, todos eles se empenharam para que houvesse mantimento, para que houvesse provisão, suprimento a Hebrom. Mas o que vou falar hoje à noite, queridos, lendo esse texto que a princípio assim parece tão árido, não é? Quero chamar a atenção especialmente para o verso 32, e é sobre esse versículo que eu quero pregar hoje à noite. Verso 32, capítulo 12. Olha aí o que diz a palavra. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. O nosso tema hoje é entender os tempos e saber o que fazer. Entender os tempos e saber o que fazer.
por mais importante que fossem e necessários, o apoio daquele poder militar, toda aquela força, todo o apoio popular, é interessante, eram importantes, eram essenciais, mas não era tudo. E Deus, em sua graça e em sua ação soberana, no meio desses todos que foram ajudar a Davi, a esse comentário maravilhoso, a tribo de Issacar enviou cerca de 200 pessoas. E essas pessoas eram entendidas na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Queridos, é isso que eu quero falar hoje à noite. Essa é uma das necessidades do nosso tempo. Essa é uma das necessidades da igreja. A tarefa de Davi era expandir o reino, conquistar o reino, vencer os inimigos, estabelecer-se, reorganizar a vida do povo, a vida espiritual. Na verdade, Davi é conhecido como o rei que unificou o país. Quando se pensa na unificação de uma nação, Davi é a referência. Agora, quando nós pensamos na nossa realidade, a nossa tarefa é a mesma. Nós estudamos isso hoje na escola dominical, queridos. O que significa comer o livro? O que significa isto? Se não, sob a autoridade do Senhor, que foi delegado à igreja, proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas, falar da redenção, falar de Jesus, da sua pessoa, da sua obra, da sua glória, do poder do Evangelho. É essa necessidade, expandir o reino. Vejam a nossa realidade. Jesus é o rei. No entanto, nós estamos rodeados por uma cultura que não deseja conhecer a sua soberania. Ele é o rei. E ele efetivamente reina, mas vivemos no meio de pessoas que não reconhecem o seu senhorio, a sua soberania, a sua realeza, o seu reino, o seu domínio. Ele reina. E nós estamos aqui, queridos, exatamente para, como instrumentos de Deus, com essa autoridade que Ele nos delegou, expandirmos o reino. O Evangelho é o poder de Deus. Nós somos o seu povo, a sua igreja. No entanto, há uma necessidade urgente, premente. Nós precisamos entender os tempos e as épocas. Nós precisamos compreender. Quando estava meditando nesse texto, isso saltou aos olhos, isso falou profundamente ao meu coração, queridos. Estaremos, e ao final do culto, nós estaremos fazendo uma oração pela bênção sobre a construção do novo templo, essa primeira etapa, essa primeira fase. Será um momento novo na experiência da igreja. No entanto, a gente tem que fazer essa obra de edificação dos edifícios e a gente não pode se desviar da missão. Porque o propósito não é ter um templo bonito, mas é ter um espaço com condições para que a igreja se reúna, para que ela desenvolva seus ministérios, mas a sua missão é expandir o reino de Deus. Essa é a missão. Então nós precisaremos de pessoas habilitadas, dedicadas, gente que já vem trabalhando agora nos projetos, há tantos detalhes, essas pessoas já vêm trabalhando nessa obra. Mas nós precisamos, na igreja, entender os tempos e as épocas. Precisamos compreender qual é o propósito da nossa existência enquanto igreja. Essa é uma grande necessidade, queridos irmãos. Nós vivemos uma época de tantas mudanças. Como as coisas acontecem assim rapidamente. As coisas mudam rapidamente. As mudanças são profundamente radicais, e a igreja precisa ter os olhos abertos, precisa enxergar a realidade. Estava lendo um autor chamado David Fisher. Na verdade é um livro de teologia pastoral, e ele faz uma reflexão bíblica sobre os desafios do ministério pastoral no terceiro milênio. Essa é uma necessidade nossa. Quando todos aqueles homens
homens de guerra, homens poderosos, e todos eles motivados, foram a Davi, emprestaram a ele o seu apoio. Na providência de Deus vieram homens sábios, que tinham discernimento, que conheciam o tempo e a época, e eles estavam ali exatamente para dar a orientação a Israel, para que o povo soubesse como se conduzir. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é Deus e que habita em nós, o Espírito que nos guia para toda a verdade. Nós precisamos compreender, queridos, a relevância da igreja nesse mundo decaído, e precisamos ser instrumentos de Deus. Quando esse estudo sobre a nossa realidade na sociedade é feito, né, vários subtemas são tratados, né? Por exemplo, o que tem acontecido no mundo, né? Um processo de internacionalização. Nós aqui não experimentamos muito isso, né? Nós tivemos em anos passados, especialmente lá no Centro-Sul, um número enorme de imigrantes, não é? Se você olha num estado como São Paulo, por exemplo, né? Quantas colônias de imigrantes ali na cidade capital, mas no estado também, no sul, em outras regiões. Obviamente que aqui no Nordeste nós recebemos sim, mas muito poucos. Mas em outros países, o que tem acontecido na Europa, por exemplo, o que tem acontecido nos Estados Unidos, por exemplo, né? Esse processo de internacionalização. E há algumas formas de internacionalização. Por exemplo, há muitos anos nós fomos colocados diante de uma expressão chamada aldeia global, né? Hoje a gente nem ouve falar mais sobre isso, embora ela seja uma realidade, né? Essa aldeia global foi criada através dos poderosos sistemas de comunicação, né? E o que significa isso? Hoje, queridos, com um aparelhozinho, um smartphone, um tablet, nós temos o mundo na nossa mão, né? Você tem informações em tempo real do que está acontecendo no mundo. As informações chegam em tempo real. Outra forma de internacionalização é a migração. A gente está acompanhando agora o que acontece, especialmente na Europa, né? A migração de pessoas que fogem das guerras, norte da África, no Oriente Médio, e a gente sabe o quanto esse processo é doloroso, gera muitos debates, não é? Geralmente há muitas preocupações, a questão econômica, até porque há outros países europeus que passam por crise também, a questão da segurança, né? Porque você imagine, no meio desses imigrantes, não é? O Estado Islâmico se infiltrando, né, por exemplo. E aí a gente pode não concordar com tudo, com os norte-americanos, mas a gente sabe do grande cuidado, depois do 11 de setembro especialmente, o grande cuidado, né, que muitos desses podem se infiltrar. E há uma preocupação com a segurança, mas há uma preocupação também com a economia. E tem pessoas que estão preocupadas dizendo, esses imigrantes vão tomar os nossos empregos, né? Então, obviamente que as motivações são muitas. E quando elas partem de um coração que não está centrado em Deus, que é egocentralizado, claro que há problemas, né? Mas existe esse tipo de movimento hoje no mundo. E, obviamente, que o cenário religioso é profundamente afetado pela internacionalização. Né? Um amigo meu, há algum tempo, esteve na Europa, esteve em Londres, Paris, tal, mas o que chamou a atenção a ele, especialmente em Londres, ele disse, né, foi o número de muçulmanos que ele encontrou pelas ruas de Londres, né? E, na verdade, esse movimento tem acontecido na Europa já há alguns anos, né? Alguém usou essa expressão, o islamismo vem varrendo a Europa, né? Obviamente que há essa influência religiosa. E o que o texto nos ensina? Em tempos assim, nós precisamos de líderes que entendam as épocas e entendam as oportunidades. Queridos, sem nenhuma arrogância, não é? Mas nós, igreja, somos o único povo que tem convicção plena de que é vencedor. Usando a expressão de Paulo, é mais do que vencedor. Nós sabemos que o Senhor
triunfou e que ele reina. Nós sabemos que o inimigo já foi derrotado, nós sabemos disso. O Senhor, na sua morte e ressurreição e sua ascensão, ele triunfou poderosamente sobre os principados e as potestades. Ele reina. A igreja sabe que Jesus é o autor e o consumador da fé. Essa igreja precisa acordar. Às vezes eu fico pensando assim que nós, igreja, quando a gente fala sobre avivamento é essa ação poderosa do Espírito de Deus para nos acordar, para que a gente entenda, nós não somos apenas meros frequentadores de um templo, nós somos a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, e nós temos uma responsabilidade, temos uma missão. A gente não pode apenas se reunir, gostar, não gostar, foi bom, não foi bom, foi tedioso, não foi, até que estava mais alegre hoje. Não é isso, queridos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, cultuar a Ele, adorar a Ele, reconhecer que Ele é o nosso Deus. Quando o dia do Senhor é consagrado a Ele, que nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, nós nos reunimos para bendizer a Ele, agradecer, louvar o Seu nome. Nós queremos também crescer espiritualmente, ser alimentados pela Sua palavra, crescer também corporativamente, quanto igreja de Deus, né? Nós precisamos entender as épocas. Um fenômeno que já vem acontecendo há muitos anos, né, chamado urbanização. O mundo avança para as cidades, e quando as cidades incham e elas crescem, especialmente aqui na nossa realidade, né, de país que está em desenvolvimento, não há planejamento, as coisas acontecem assim, né? Fico pensando, as obras que são feitas, né, não houve um planejamento, as obras de saneamento não foram feitas na época necessária, né? E agora de vez em quando a gente é surpreendido, rasgam uma rua, uma avenida principal da cidade, eles dizem assim, a prefeitura diz, 1 semana de trabalho, né? Só quando eles abrem o buraco, aí eles dizem, bom, não vai ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, né? Não há planejamento, nós temos problemas, né? Estava lendo alguma coisa sobre esse fenômeno de novo das palafitas, que novamente está crescendo aqui na nossa cidade. Esse é o problema, nós somos uma região pobre, não é? Mas outros problemas, além da pobreza, nesse processo de urbanização, são a criminalidade, o poder das drogas. Queridos, cada vez mais as pessoas se drogam, meninos se drogam. Nas grandes cidades e nas pequenas cidades também, o poder das drogas. O abuso do álcool. Eu particularmente tenho absoluto pavor a propagandas de bebida alcoólica. São propagandas mentirosas. O álcool é depressivo, mas eles sempre mostram alegria. Eles colocam gente plasticamente bonita, tudo isso, euforia, tudo é festa, e a gente sabe que não é. O álcool destrói vidas, o álcool destrói famílias, o álcool mata no trânsito. O álcool arruína pessoas, escraviza pessoas. É chamado de droga lícita e é um caminho aberto para outras drogas, não é? A violência contra as crianças, violência contra as mulheres, contra os idosos, violência contra os cidadãos em geral. Essa é uma realidade aqui do nosso país, não é? Do nosso estado de Pernambuco, que propagou aí o Pacto pela Vida, a gente tem que ser honesto e dizer, fracassou esse programa. A violência tem crescido a cada dia, né? As pessoas estão sendo reféns. Acrescente-se a isso, nesse processo de urbanização, a decadência moral e a corrupção, né? Uma igreja que se propõe a ser relevante precisa compreender o seu tempo e a sua época. Precisa ser uma igreja relevante, precisa estar atenta. Quando todos vieram das tribos para dar apoio a Davi, vieram homens de Issacar, conhecedores do tempo e da ciência, do tempo e da época, gente que sabia fazer uma leitura correta, para que fossem relevantes. Outro
fenômeno também chamado secularização. O que significa isso em essência? A secularização é a atitude do homem de expulsar Deus de sua consciência. Na verdade, uma mente secularizada é uma mente que tem colocado Deus fora da sua vida. Não tenho nada contra o Senhor. Os formadores de opinião, qual é a pressuposição dos formadores de opinião? É o humanismo. Na verdade, são mentalidades humanistas. E essas pessoas estão ensinando a sociedade. A mídia quer afastar qualquer tipo de conteúdo religioso da fé bíblica. Até uma rede aí de televisão, eles fazem mais confusão do que ajudam. Eles colocam lá umas inserções de vários líderes religiosos que dizem nada, inclusive o evangelho que fala de nada, e é uma grande confusão, né? Na verdade, confunde mais as pessoas do que ajuda, porque a intenção é uma intenção maligna. É fruto de uma mente humanista que não quer nenhuma influência cristã, nada de cristianismo. E o companheiro da secularização é exatamente o relativismo. Isso é uma praga, ou seja, a convicção de que não existem verdades absolutas, né? Ou, se existe verdade, ela não pode ser conhecida. Olha que coisa perigosa. Não há verdade absoluta. Então você vai pregar o evangelho, você diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E alguém lhe diz, mas isso não é uma verdade absoluta. Isso é a sua verdade. Ou, por um lado, dizem, não há absolutos, ou, por outro lado, dizem, bom, se existe a verdade, essa verdade não pode ser conhecida. O que é que acontece numa sociedade secularizada? As pessoas autonomamente decidem o que é certo, o que é errado, com nenhuma outra referência fora de si mesmos. Quando a gente vai dizer, o que é que diz a palavra de Deus? Não é bem a palavra de Deus, é o que eu acho, é o que eu penso, é a maneira como eu entendo. Pouquíssimos são aqueles que se importam com as coisas espirituais. Na verdade, queridos, raramente o cristianismo é o assunto do dia a dia. E aí, qual é o problema nosso? Uma igreja omissa, uma igreja que se cala, uma igreja que não mostra a sua cara, que não diz a que veio, por que está aqui. A gente vai se acomodando, a gente não incomoda ninguém com o evangelho. Aquela expressão é tão impactante lá no livro de Atos, sobre os irmãos de Tessalônica. Estes que têm transtornado o mundo chegaram a nós. A expressão literal é, estão virando o mundo de cabeça para baixo. Queridos, nós estamos convivendo com essa realidade. Na nossa igreja local, na nossa igreja em sentido geral, pessoas secularizadas. Deus não lhes diz respeito. Às vezes estão na igreja só por uma tradição, porque seus avós, seus pais, ou para ver a turma, falando aqui dos jovens, para encontrar a turma, mas não é aquela motivação, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do nosso Deus. O pardal encontrou casa onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Queridos, a igreja precisa entender os tempos e saber o que fazer. Outro ponto que eu queria destacar, pensando aqui na nossa realidade, a tecnologia, né? Nosso mundo é impulsionado pela tecnologia. Agora, há que se perceber a solidão que tem provocado a tecnologia. Estava lendo alguma coisa sobre o mundo corporativo, né? E alguém estava dizendo que eu não sei se isso acontece ainda, né? Se está na moda aí, os executivos aqui podem me dizer, né? Que alguns restaurantes, eles até querem que você entre lá, deixe seu smartphone lá no lugar, para não ir à mesa, né? Aí eu vi até uma história interessante. Os amigos executivos foram almoçar.
Só que quando eles se colocaram à mesa, cada um com seu smartphone, checando seus e-mails, checando suas mensagens, né? O garçom chegou e ninguém olhou para ele, e eles lá, cada um mandando suas mensagens, checando seus e-mails, né? Até que um deles percebeu e mandou uma mensagem para os outros, né? Não está na hora da gente fazer o pedido, né? Então, o que é que acontece? As pessoas não se falam, né? Cada um lá, e de fato eu estava lendo essa semana uma matéria e estava vendo uma imagem, né, sobre isso, sobre esse assunto. Né? Então, um casal de namorados, cada um com seus smartphones, estão lá lado a lado, né? As pessoas estão assim, às vezes na casa, né? A tecnologia, ela é muito boa, né? No entanto, às vezes nós convivemos mais com os nossos aparelhinhos do que com as pessoas, né? Parece-me que falar virtualmente é mais seguro, né? A gente não se expõe tanto, né? Falar assim, olho no olho, é mais difícil, né? O que é que acontece? A vida se tornou impessoal e vazia, porque tudo é mensagem. Obviamente, queridos, que a tecnologia é algo extraordinário, mas nós precisamos olhar para o Evangelho e entender assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus veio, tomou a forma de carne e osso e veio habitar entre nós. A igreja é um corpo, ela é formada por pessoas transformadas. E a vida congregacional é formada por pessoas que se relacionam com Deus e se relacionam com as pessoas. A igreja é um lugar para as pessoas. E a gente precisa entender isso, entender as épocas e entender também, enquanto igreja, que a tecnologia deve estar subordinada aos interesses do povo de Deus. Outro problema, o chamado individualismo. Na prática, o que é isso na essência? É que para uma determinada pessoa, sua felicidade e os seus interesses estão no âmago do seu caráter. Eu quero, como diz a música lá popular, o que eu quero é ser feliz, né? É ser feliz e os seus próprios direitos. Só que o individualismo extremo destrói as pessoas. Alguns movimentos têm alimentado esse individualismo, né? Estava fazendo uma pesquisa, por exemplo, a geração, os mais jovens, eles não confiam mais nas instituições, não confiam no governo, não confiam na família, não confiam na igreja. Olha que problema. Por que não confiam na família? Porque muitos lares são desfeitos. Olha aí, esse é um problema que tem acontecido, que tem crescido. Os lares são desfeitos, não é? Isso vai formando uma realidade na mente da criança, do adolescente, do jovem. Né? Ora, meu pai, você não prometeu até que a morte nos separe? Minha mãe, você não prometeu assim até que a morte nos separe? Muitos lares são desfeitos. E todos nós sabemos que as consequências do divórcio são devastadoras. Por mais que ele seja amigável, mas sempre traz prejuízo. Quando Jesus foi perguntado por alguns interlocutores, né, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse, o que é que está escrito desde o início? Jesus vai lá, Gênesis, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí eles retrucaram, mas Moisés permitiu dar carta de divórcio, e aí? E Jesus disse, permitiu por causa da dureza do vosso coração. Essa é a questão, é a dureza do vosso coração. Como é que uma pessoa pode aceitar que alguém vai amá-lo para sempre? Né? Ou então, queridos, se Deus é Pai, como pode uma geração de pais ausentes e inoperantes entender esse Senhor? Há pessoas que têm dificuldade de pensar em Deus como Pai, por causa da referência que eles têm de um pai ausente, um pai inoperante.
Sabe qual é o resultado de casamentos desfeitos e de famílias dissolvidas? É uma geração fechada em si mesma e de esperança frágil. Esse é um assunto sempre muito delicado. Eu falo isso com temor e tremor. Digo isso, sinceramente, Deus é testemunha, conquanto o meu coração seja corrupto e enganoso, Ele sabe que estou falando com sinceridade. É sempre um assunto muito penoso para tratar. No entanto, pense nisso, dentro desse tema individualismo. Casamentos desfeitos, famílias dissolvidas, tem produzido uma geração fechada em si mesma e com esperança muito frágil. E é muito comum a gente olhar, tanto na Bíblia como na história real. Geralmente os filhos repetem o que os seus pais fizeram. Geralmente acontece isso. As pessoas em nossos dias sentem-se sozinhas em um mundo hostil. E a igreja do Senhor Jesus, a igreja, precisa estar atenta. Então, é preciso orientar as crianças, os adolescentes, os jovens, quando eles forem dar esse passo definitivo do casamento, que eles tenham consciência. Casem-se no Senhor. Ah, mas ela era da igreja. Olha, o fato de alguém estar na igreja não significa que essa pessoa seja do Senhor. Tem muito ímpio dentro da igreja. Tem ímpio dentro da igreja, gente que nunca se converteu, nunca conheceu o Senhor. Então, pense em se casar não apenas com alguém da igreja, mas com alguém que anda nos caminhos do Senhor, com alguém que ama verdadeiramente ao Senhor. Case-se no Senhor. Irmãos, não quero cansá-los com essa lista, vou pensar num ponto a mais, né? Que tal a gente falar aqui no materialismo e no consumismo? Materialismo, ele se veste de várias formas, não é? Mas por trás de todas elas existe a crença de que os bens tangíveis ao nosso redor é tudo o que existe. Coisas materiais, numa mentalidade materialista, elas têm um elevadíssimo valor, porque elas geram satisfação, elas dão motivação, constituem uma medida de valor. Na verdade, o mundo olha assim para uma pessoa que conseguiu muitas coisas, muito patrimônio, aí está uma pessoa de sucesso. Essa mentalidade, né? Sucesso. E o consumismo vem nesse bojo, ele surge naturalmente, não é? É uma grande máquina impulsionadora da nossa cultura. Não é? Há até uma afirmação muito sábia do pastor Hernandes Dias Lopes, não sei se é originalmente dele, ele cita alguém, não sei, já ouvi dele dizer assim, resumindo, o que é o consumismo? Né? É a gente comprar o que não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar pessoas a quem a gente não conhece. Olha que coisa, né? Comprar aquilo de que não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para impressionar pessoas a quem eu não conheço. Na sociedade atual, materialista, as coisas substituem as pessoas e, pior, substituem Deus. Deus, em uma mentalidade materialista, ele é reduzido em importância. Nós julgamos o nosso próprio valor e o valor dos outros pelos sinais do sucesso material. Sempre o dinheiro fala muito alto. Mas olhem as palavras sábias do nosso Senhor Jesus, lá no Evangelho, palavras preciosas do nosso mestre, Lucas, Evangelho de Lucas. Eu vou ler rapidamente aqui, a partir do verso 20. Lucas 6. Então, olhando ele para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque há vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens os odiarem, quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai,
porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais contra os profetas. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Obviamente, você sabe disso e eu sei disso também. Há servos de Deus, servas de Deus, a quem Deus graciosamente prosperou. Gente que trabalhou, Deus abriu as portas, conseguiu patrimônio, mas há uma diferença grande em alguém ter coisas, ter patrimônio, ter riquezas, mas pela graça de Deus o seu coração continuar no Senhor. Essa é que é a diferença. O materialista, ele coloca o seu coração nas coisas, né? E o servo de Deus, ainda que seja possuidor de bens, o seu coração está no Senhor. O exemplo bíblico que temos é o de Jó, que era o mais rico do Oriente, e quando ele perdeu tudo, ele continuou fiel ao Senhor, porque o seu coração estava no Senhor. Ele podia dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se tivesse o seu coração nas coisas, como Satanás presumia, quando ele perdeu tudo, e perdeu os filhos e tudo mais, ele teria blasfemado contra Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, ele não pecou contra Deus. Irmãos, talvez esses temas a gente tratasse na escola dominical, interagindo, talvez fosse mais fácil, mas eu poderia falar ainda sobre solidão, sobre derrocada moral, podia falar sobre conflitos e guerras culturais, poderia falar sobre a qualidade de vida decrescente e tantos outros temas, mas o que eu queria lhe dizer hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, é que enquanto igreja do Senhor Jesus, nós precisamos da ação poderosa do Espírito Santo para discernirmos os tempos e as épocas e sermos uma igreja relevante em nossos dias. Em um mundo que tem colocado Deus à parte, em um mundo que ama as coisas e usa as pessoas, em um mundo cada vez mais individualista, autocentrado, em um mundo relativista, em um mundo secularizado que despreza a verdade de Deus, nós precisamos ser uma igreja relevante, uma igreja comprometida, uma igreja que ame a Deus verdadeiramente, uma igreja que conheça a palavra do Senhor, uma igreja intercessora, uma igreja unida, que vivencia essa unidade cristã, uma igreja cheia do Espírito Santo, que entenda que está aqui com um propósito de glorificar o seu Rei, o Senhor Jesus. Expandir o seu reino. Comer o livrinho, como aprendemos hoje na escola dominical. Fazer a diferença. Não assimilarmos os costumes do mundo. Não sermos uma igreja que venha a seguir a doutrina de Balaão, que venha a seguir os nicolaítas, que venha a seguir Jezabel. Quando penso sobre decadência moral, eu quero falar sobre santidade, consagração, a convicção de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Falar que é muito comum hoje entre os jovens, os casais de namorados, é comum no mundo, eles têm uma vida sexual ativa. E dizer aos nossos moços e moças que o seu namoro, parece absurdo isso que vou dizer, né? Que o seu namoro precisa ser no Senhor. Que você não deveria conhecer sua namorada, seu namorado, antes do seu casamento. Parece uma mentalidade tão obtusa, né, falar assim, mas é assim que nos ensina a palavra de Deus. Famílias que andem no temor do Senhor, queridos, esse talvez seja o nosso campo missionário mais difícil, né? Porque nossas crises, nossos problemas, nossas derrotas começam dentro de casa.
é o lugar mais difícil para viver o cristianismo. E é o lugar onde todo mundo nos conhece como somos. A gente pode colocar uma roupa de igreja no domingo. A gente pode colocar uma máscara de espiritualidade no domingo. Mas as pessoas da nossa casa nos conhecem, sabem como somos, como procedemos, como falamos, quais são nossos valores, quais são nossas aspirações. O que é importante para nós é viver o cristianismo dentro de casa. Uma igreja relevante é uma igreja que se levante para ser uma testemunha fiel do Senhor, como fizeram aqueles da tribo de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Queria concluir dizendo que a hora atual é própria para a igreja. Um momento melhor para mostrar à presente geração as nossas convicções. Viver essa realidade, queridos, a nossa esperança está em Deus e não nos homens ou na economia. Isso é uma coisa muito sincera aqui. Minha esperança não está em Dilma, minha esperança não está em Temer, minha esperança não está em Aécio, e eu espero que a sua esperança não esteja nessas pessoas também. Nossa esperança não está nos homens, não está na economia. A nossa esperança está em o nome do Senhor. Parece um reducionismo, né, dizer isso, né? Parece tão pueril dizer isso, mas é verdade. Uns confiam em carros, disse o salmista, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor. Que dê-nos essa graça, que Ele nos use para o louvor da sua glória. Amém.